Bom dia. Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre deficiência vitamínica, que é um assunto bem bacana, acho que pouca gente fala aqui, em relação à sintomatologia. E hoje a gente tem um quadro cada vez mais frequente de deficiências vitamínicas e muitas vezes que se apresentam, né, com sintomas e sinais que muitas vezes as pessoas também não sabem, não conhecem, né? Bom dia, muita gente dando bom dia aqui. Bom dia, Marilda. Bom dia, Suzana. Bom dia, Rosângela. Perfeito. Um dia lindo de sol. Espero que aí vocês também estejam um dia lindo de sol. Bom dia, Alexandre. Boa tarde, Fabiano. Aqui, 7 horas da manhã. Bom, então vou começar, que hoje eu não tenho muito. Hoje o meu dia tá meio cronometrado. Então eu vou começar falando a respeito do caso clínico. E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre essas questões de deficiência nutricional. Anotei bastante coisa aqui pra gente ver, enfim, pra gente conversar. Fiz um resuminho no meu computador e anotei algumas coisas aqui à mão. Bom, então assim, uma criança, um adolescente, um teenager, 13 anos, né, veio para avaliação de erupção cutânea e dificuldade para andar. Uma criança autista, né, então uma criança autista não verbal, então um quadro bem interessante, porque o médico tem que saber, ou ele sabe ou ele não sabe, né. Crianças não verbais, hoje não é tão incomum assim, né, a gente tem quadros, não só crianças, né, eu digo... Hoje a gente tem pessoas que ficaram sequeladas de AVC, que são acamadas, que tiveram quadros neurológicos, enfim, hoje não é tão incomum as pessoas não serem comunicantes verbais ou terem alguma dificuldade em se comunicar. Então, acho que foi um caso clínico que eu quis colocar, não é um caso clínico meu de consultório, é um caso clínico de livro, de literatura, mas é um caso clínico que eu acho que é interessante para a gente avaliar a questão. Eu procurei alguma coisa sobre deficiências nutricionais, então eu acho interessante a gente avaliar essa questão das deficiências, e principalmente que é algo que tem que ser visto pelo médico, né? O médico tem que saber, no mínimo, diagnosticar, no mínimo, interpretar o que ele está vendo, e isso é uma coisa bem interessante do ponto de vista de semiologia, né? Que é o estudo, é a cadeira que a gente tem de olhar para o paciente, examinar o paciente, entender o paciente, né? Então, vamos lá. Então, assim, um menino de 13 anos é levado ao pronto-socorro, era o caso, né? Para avaliação de erupção cutânea e dificuldade para andar. Então, ele estava com uma dificuldade para andar algumas semanas e tinha algumas manchas vermelhas nas pernas, né? Que foi o que a gente viu ali na foto. Quem não viu a foto, tá nos meus stories, uma foto de uma erupção cutânea com pontos vermelhos, né? São pontos que não são pontos específicos da derme, assim, são pontos aleatórios, né? E bem característico de ser vermelho, assim, uma cor vermelho mais viva, né? Então, tinha piorado nos últimos dias e ele tinha, na verdade, uma queixa de dor nas pernas, né? Ele é um paciente que come seletivamente, isso também é bem comum, não só nos autistas, né? Hoje a gente tem muita gente que come seletivamente, e come seletivamente por 2 motivos, né? O primeiro, porque tem um paladar infantil, e come seletivamente bobagens e, enfim, alimentos processados, comida, um monte de farinha, enfim. Então, não é só... As pessoas falam, o autista come seletivamente. Eu conheço muito adulto que come seletivamente, muito mesmo. Então, não é uma exclusividade dos pacientes autistas. Ou come seletivamente porque tudo que come passa mal, né? Então, como eu já falei várias vezes, vários pacientes vêm porque comem e passam mal. Eu não vou comer
brócolis porque eu passo mal. Não vou comer feijão porque eu como e passo mal. Não vou comer amendoim porque como e passo mal. Não vou comer, deixa eu ver um outro alimento que come e passa mal. Leite, eu como e passo mal. Então, assim, então tem dois tipos de seletividade alimentar. Essa seletividade alimentar dessa pessoa que é infantil, né, que, enfim, não tem noção nenhuma da vida, nem da sua saúde, enfim, tem um pensamento, um paladar infantil, que é a pessoa que não cresceu, né, a pessoa que não consegue entender o seu papel no mundo. Tem muita gente assim, né, não tô julgando, eu só tô dizendo que a pessoa não tem maturidade, não tem experiência, e a pessoa come só o que ela acha que é bom, que é gostoso e que tá tudo certo. A conta vem, né? A pessoa precisa amadurecer em todos os sentidos, né? Não é só amadurecer no sentido profissional, não é só no sentido familiar, né? De constituir família, enfim. A pessoa tem que amadurecer no sentido de autoconhecimento, né? E de conhecimento de mundo também, porque isso é conhecimento, enfim, conhecimento geral, né? A pessoa sabe. Se a pessoa só comer farinha todos os dias, comer coisa processada, tomar refrigerante, a conta vai vir. Tomar álcool, a conta vai vir, né? Mais cedo ou mais tarde. Bom, e a outra tipo é, então, o seletivo das intolerâncias, né? O cara tá toda hora passando mal, e aí o que acontece? Começa a ter essa seletividade, vamos dizer assim, consciente, né? Porque ele sabe que aquilo ali vai fazer ele passar mal, e aí ele acaba evitando. Os dois pacientes são péssimos, né? Tanto o seletivo inconsciente, né? Que não tem noção, quanto o seletivo consciente, né? Das intolerâncias, os dois são péssimos, porque a gente sabe bem que as sensibilidades, então as restrições das intolerâncias causam alteração da microbiota intestinal. Todas essas restrições causam intolerâncias maiores alimentares. Então eu acho que é interessante. Eu tô com essas luzes porque a janela, não consegui fechar aqui. Vou tentar fechar um pouquinho mais. Agora eu percebi que eu tava com umas luzes no rosto. Meu marido tá saindo pra caminhar. Bom, então, pra gente entender isso, né? Pra gente compreender que muitas vezes tem essa relação e que é importante que a gente veja e faça. Quanto mais você restringe um alimento, mais intolerância você vai ter. Tá bem? Bom, isso não sou eu que tô dizendo, né? Isso a literatura tá nos trazendo cada vez mais. Então, assim, esse paciente tinha sensibilidade na palpação das pernas, né? E tinha, na verdade, no raio-x, hematomas subperiosteais. Então, são hematomas que são subperiósteo. Periósteo é uma camadinha fina que reveste o osso, né? Que é o que dói, né? Então, quando a gente quebra o osso em si, né? Não dói, o que dói é o periósteo. Então, quando a gente tem lesões periostais, essas lesões são extremamente dolorosas, e talvez por isso que esse menino tinha muita dor, porque ele tinha um hematoma subperiostal. Então, e o interessante que colocaram no caso é que o exame mostrava, então, uma má dentição. Uma dentição ali que não era tão boa, mas as gengivas estavam inchadas e sensíveis. Eu acho que essa daí foi talvez também, né, junto com algumas outras coisas. Mas eu acho que, então, assim, aí eu perguntei qual é a deficiência que está relacionada a esse caso clínico. Então, vamos pensar, né? Alguma pessoa acertou ali do que tinha falado. Não sei se vocês têm alguma sugestão, se vocês acham, se alguém quer falar, se alguém quer entrar aqui para falar sobre o caso clínico, tá? Não é para falar sobre a vida hoje. Outro dia eu até abro para falar sobre a vida, mas sobre o caso clínico. Se tiver alguma dúvida, acho legal a gente conversar sobre isso. E aí as alternativas ali, então, são deficiências vitamínicas. Então, seria de todas as vitaminas do complexo B, vitamina D, vitamina K, né? Que pode ser que algumas pessoas pensem sobre vitamina K, né?
Vitamina K, para quem não sabe, está muito correlacionada com fatores de coagulação. Então a gente tem correlacionado isso com hematomas, com sangramentos de gengiva, né? Então, o paciente que às vezes escova os dentes pode ter sangramento. Mas a deficiência de vitamina K, então já vou dando os spoilers, né? Mas a deficiência de vitamina K, ela não está correlacionada especificamente com gengivite, né? Então, isso é interessante para a gente entender que esses pacientes, esse paciente especificamente, ele parece ter uma fragilidade capilar e não uma deficiência na coagulação. Então é interessante que a gente entenda a diferença, porque muitas vezes é no fator de coagulação e aí a vitamina K, tanto K1 quanto K2, a gente tem 5 tipos de vitamina K. Sim. Então, hoje a gente só utiliza de 2, porque o resto a gente nem sabe ainda muita coisa sobre. Então, a gente utiliza a vitamina K1, que é uma vitamina bem importante para o processo de coagulação. Então, pacientes que têm intoxicação por varfarina, por anticoagulante, a gente usa a vitamina K como um antagonista, né? Como um antídoto, vamos dizer assim. E a K2 é uma vitamina que foi recentemente descoberta, hoje até nos próprios consensos, ela vem devagarinho vindo, assim, com as suas RDIs, né? O pessoal não fala sobre a K2 ainda, mas é uma vitamina bastante importante em todo o metabolismo do cálcio, em todo o metabolismo correlacionado com a vitamina D, então tá muito mais relacionado ao metabolismo do cálcio. Então é interessante que a gente entenda a diferença entre fator de coagulação, né, o que faz a cascata da coagulação e todos os fatores correlacionados com a coagulação e fragilidades capilares, né? Então esse paciente ele parece ter muito mais uma fragilidade capilar do que realmente algo de coagulação. Então a vitamina K a gente já tira, já exclui, porque provavelmente não seja ela. Mas só pra gente pensar que quando tem alguma coisa relacionada a coagulação, a gente pode pensar sim na deficiência de vitamina K. É muito rara a deficiência de vitamina K, não é comum, porque quase todos os alimentos têm a presença da vitamina K, principalmente as folhas verdes, né? A vitamina K1 e a vitamina K2, principalmente os alimentos de origem animal, eles são muito ricos em vitamina, principalmente as vísceras, né? São muito ricos em vitamina K2. Então é interessante que a gente pense que esses alimentos já suprem e que é muito raro ter deficiência. Quando a gente tem alguma alteração de coagulação em função de algum medicamento que está tomando, aí sim a gente tem que fazer a suplementação, né? Mas aí é nível hospitalar, enfim, não. Mas só pra gente entender o que é a fragilidade do vaso, né? O vaso que tá frágil, que pode provocar algum tipo de sangramento, e o que é a coagulação sanguínea. Então, a vitamina K tá especificamente para isso. Bom, aí a gente pode pensar na vitamina... Uma que eu acho que muita gente falou. Acho que a vitamina D o pessoal falou bastante, né? Que eu vi ali. Vitamina D. O que vitamina D pode causar no caso desse paciente? A gente tá falando no caso desse caso clínico, tá? A vitamina D é a maior responsável por osteomalácia. O que é a osteomalácia? Essa dificuldade, então, do osso. Muitos pacientes referem dores ósseas, né? Eu tenho dor no osso. Não sei se você já viu alguém falando, principalmente as pessoas mais velhas, enfim. Mas assim, aquela dor no osso, que a pessoa diz assim, tô com uma dor que eu sinto que é lá dentro, que é no osso, né? E isso a gente chama muitas vezes de osteomalácia, que é essa dificuldade, então, em todo esse mecanismo, né, de deposição de cálcio, de osteoblasto, de osteoclasto, de toda essa neoformação e essa remodelação óssea, ela é importante que aconteça, né? E quando a gente não tem bem essa formação, porque o osso ele não cresce, ele se remodela, né? Então ele
se destrói e ele se reconstrói. É um processo dinâmico. A gente tem duas células que trabalham em conjunto, que são os osteoclastos e os osteoblastos. Isso tudo depende do cálcio. Sim, depende do cálcio e outros minerais. Já tem uma live bem legal, até com o Fernando Betete, sobre osteoporose. Se você não viu, assista. É uma live muito boa. Não é porque foi eu que fiz, mas é uma live que tem muito conteúdo. E ali eu falo um pouco sobre quais os minerais que a gente precisa para esse remodelamento ósseo, quais os minerais que são importantes e quais as vitaminas que são importantes. Então a vitamina D, ela é muito importante para o remodelamento ósseo, para também comandar esse processo, né, através de alguns hormônios, enfim, que a gente tem. E além disso, a gente precisa além da vitamina D, a gente precisa de outras vamos dizer assim, outros componentes. E aí o cálcio entra, o magnésio entra, o zinco entra. Enfim, a gente tem outros componentes que são necessários para esse processo de formação e remodelação óssea. Então, assim, pacientes que têm dores ósseas, eles têm deficiência, uma das, vamos dizer assim, das hipóteses é a deficiência de vitamina D. Mas esse paciente, ele tinha dor óssea, mas ele tinha hemorragias, ele tinha sangramento. E a vitamina D, ela não está correlacionada com isso. A vitamina D está correlacionada com a osteomalácia, com a dor óssea, mas não tem relação com coagulação, não tem relação com fragilidade capilar. Então, quando a gente pensa, na verdade, em vitamina D, e aí ele coloca que essa hemorragia subperiosteal, a gente não vai pensar em vitamina D, tá? Então, se a gente pensar em vitamina D, a gente vai pensar em dor óssea e osteomalácia. A gente não vai pensar em hemorragia, nem nenhum tipo de hematoma, enfim, a gente não vai pensar nisso. Então, a vitamina K a gente já excluiu, vou anotar aqui as que a gente tá excluindo, tá? A vitamina K a gente já excluiu, a vitamina D a gente já excluiu. Então, vitamina K com coagulação, vitamina D com osteomalácia. Então, não tem. O caso clínico ele é mais complexo, por isso que ele tem várias informações. Então, é um paciente que tem dor óssea, tem dor, tem dificuldade para andar, tem erupções cutâneas que parecem sangramento, parecem pequenos microhematomas e tem hematoma subperiosteal. Então, ele tem um hematoma embaixo do periósteo, que é a camadinha que reveste o osso. Então, a gente tem esse caso clínico, esse quadro clínico. Então, a gente já viu que vitamina K2 não é. A gente já viu que vitamina D não é. Bom, vamos para aí para as vitaminas. Alguém quer dar alguma sugestão, alguma coisa? De qual vitamina que é? Vamos para as vitaminas do complexo B, ver se a gente acha alguma. Suas sobrancelhas estão lindas. Muito obrigada, Sil. Eu que tô fazendo aqui. Meu cabelo também tá um horror, mas vai melhorar. Logo, logo. A Zilvani colocou: hoje é meu aniversário de 48, sentei. Parabéns, Zilvani. Que legal que é teu aniversário, hein? Feliz aniversário. Eu adoro aniversário. Acho que a coisa mais legal do ano é o aniversário. Eu sou fascinada por aniversário das pessoas, porque é um novo ciclo, né? A pessoa tem a oportunidade de fazer de novo, né? Isso é sensacional. Sentei para a primeira refeição que considero meu pé na jaca saudável. Café, queijo de manteiga. Eu não sei o que é queijo de manteiga, mano. Ovos, banana da terra e macaxeira. Se ganhar bolo, como sem culpa. Mas após esse café, nem preciso. Mas por que tu não vai comer bolo? Não entendi. É teu aniversário. O problema não é o bolo do aniversário. Tu não faz aniversário 364 dias por ano. Tu faz aniversário em um dia dos 365. Então é isso, só se a tua família for grande, tiver 365 pessoas, aí eu acho que se todos tiverem aniversário em dias diferentes e tu precisar comer o bolo todos os dias de forma diferente, com certeza eu acho que você não deveria fazer isso, porque comer glúten todo santo dia, ainda mais junto com açúcar, com corante, porque bolo quase sempre tem algum corante, com fermentos, que a gente nem sabe onde é que vem, às vezes com óleo vegetal, com margarina, enfim. Acho que isso não é uma boa refeição, tá? Mas assim, se a pessoa faz aniversário uma vez por ano e tem aquela confeiteira maravilhosa, lá em Porto Alegre tem uma moça que é a Ana Bem Sem Glúten, ela faz uns bolos que são iguais aos bolos normais que eu digo com farinha,
e que são bolos sem glúten, que é também uma opção, né? Se quiser comer um bolo maravilhoso. Mas esse ano meu aniversário, então a gente teve 2 aniversários já aqui, né? Que foi o aniversário da minha filha e foi o meu aniversário. Então, o meu aniversário eu comprei um bolo que era da Topster das Galáxias, da confeitaria daqui. E o bolo tava Deus que me perdoe, não estou reclamando, Senhor Jesus, mas o bolo não é dos bolos que eu gostava, um bolo licorado, assim, eu não gosto de bolo licorado, eu gosto de um bolo mais fofinho, assim, mas era um bolo super licorado, mas comi, tava tudo certo, comi mais de uma fatia e tá tudo certo, porque era um baita de um bolo e tal. Da minha filha a gente comprou um bolo mais simples, acho, não sei se foi, nem sei onde é que foi que a gente comprou o bolo, acho que foi até no Walmart, que não deve ser as melhores matérias-primas, e eu comi também, e o bolo tava bem bom, porque foi o bolo que ela escolheu, não fui eu que escolhi, eu não escolho as coisas pros meus filhos, eu deixo a liberdade para eles escolherem, e eu comi o bolo e tava bem bom. Então, assim, tô morta? Não. Tô com culpa? Não. Mas assim, não como bolo todo santo dia, não compro bolo todo santo dia, e os bolos que eu faço são bolos... Vocês veem aqui, eu posto, quando eu faço bolo eu sempre posto, então agora acho que faz umas 3 semanas que eu não faço bolo aqui em casa. Compro os bolos sem glúten, faço ali, boto meu ovo, eles dizem pra botar óleo vegetal, eu boto sempre uma manteiga, ou eu boto um leite de coco. Então, assim, eu sempre faço as minhas adaptações, o bolo fica aerado do mesmo jeito, o bolo fica fofinho do mesmo jeito, o bolo cozinha do mesmo jeito, na abatuma. Então, é isso que tem que ser feito, entendeu? Você tem que adaptar. Mas se é seu aniversário e você quer comer um bolo, pelo amor do Senhor Jesus, é isso que eu tava dizendo lá no início da live. As pessoas ficam se restringindo a coisas que não tem necessidade. Uma coisa é tu restringir comer um bolo todo santo dia. Isso eu concordo, isso eu entendo. E eu assino embaixo. Outra coisa é um aniversário. E assim, a minha família não é grande, então eu vou comer bolo talvez 4 vezes por ano. Esse ano eu vou comer 3, talvez, porque meu filho não vai estar aqui no aniversário dele. Mas quando ele voltar, provavelmente a gente vai fazer um aniversário. E o meu marido faz aniversário também. Então, são 4 bolos, talvez, que eu de fatias de bolo que eu como. Meu marido não vai querer bolo com glúten, ele vai querer bolo sem glúten. Então, porque ele é mais maniático do que eu. Então, provavelmente seja isso. Então, eu acho que as pessoas têm que começar a pensar diferente para que as coisas fluam de forma diferente. Não fiz e comprei, nem faria bolo saudável. Se ganhar, ok. Vai ganhar, meu amor. Com certeza vai ganhar. Querida, que bom. Vamos lá. Então, vamos continuar. Feliz aniversário, Ivani. Parabéns. Vamos lá. Então, aqui, vamos continuar nas nossas vitaminas. Então, quem tá chegando agora, já falei sobre vitamina K, K1, K2. Já falei sobre vitamina D. E aí, agora a gente vai falar sobre algumas vitaminas do complexo B, que eu acho importante. Eu anotei todas, porque são muitas. Então, assim, se a gente for pensar, por exemplo, deficiência de B2. B2. Você sabe o nome da B2? Coloquei, vamos colocar aqui B2. O Rafael, não sei se o Rafael tá aqui, o Rafael vai me ajudar, porque o Rafael é um dos, talvez, não vou dizer o melhor, mas é um dos melhores. O Rafael já foi, deixa eu ver. O Rafael já foi. Mas o Rafael pode me ajudar, porque a B2, ela tá muito... Bom dia, gurias. A B2 está muito relacionada com processos na boca. Então, o que é interessante da B2? Não é a biotina, Vera. Não é a biotina. A biotina é a vitamina dos cabelos, né? Que todo mundo sabe, dos cabelos. E as pessoas precisam suspender... Acho que as 2 curiosidades da biotina. A biotina é uma vitamina, sim, que é importante. Eles viram... Assim, não é uma verdade absoluta. Riboflavina. Não é uma verdade absoluta sobre a biotina, né? As pessoas tomam biotina achando que vai crescer cabelo. Óbvio que não é só biotina, se fosse biotina tava todo mundo cabeludo. Mas a biotina começou a se descobrir a biotina por causa da questão dos cabelos. Então as pessoas começaram a tomar biotina por causa dos cabelos. Tem esse mito, né, de que ela
possa causar, possa ajudar, na verdade, na alopecia, enfim, e possa causar alopecia em alguns pacientes. Mas não, as duas coisas são: você deve suspender a biotina pelo menos uns 3 dias antes de fazer qualquer exame de sangue, e a biotina, ela pode auxiliar no processo da alopecia. Isso, riboflavina, perfeito. Então nós vamos falar da B2, que é a riboflavina. A riboflavina, ela é uma vitamina do complexo B, né? E ela tá correlacionada com processos orais. Olha que interessante. Então, assim, queiloses. Vocês sabem o que é queilose? Coloquei, escrevi queilose, mas não deveria. Vocês já olharam a língua de vocês? É interessante olhar a língua, né? Então, assim, queilose é aqueles processos no cantinho, assim, da boca, sabe? Quando a pessoa tem alguma coisinha específica bem no canto da boca, assim. Que às vezes fica abertinho, às vezes pode ser deficiência de riboflavina. Aftas frequentes, então pacientes que têm muitas aftas, né? Pode também ser deficiência de riboflavina. Né? Então a gente fala das estomatites, né? Não em crianças, porque as crianças quase sempre são virais, né? São de características mais infecciosas. Mas nos adultos, sim, pode ser alguma deficiência nutricional. E uma outra coisa que pode dar são as glossites. O que são as glossites? São essas, a língua fica um pouco mais grossa, assim, um aspecto mais grosseiro, assim, mais fica maior, né? Fica como se fosse uma infecção da língua, né? Mas ela fica um pouco mais áspera, mais grosseira. Ela não fica fininha, assim. Então, isso pode ser deficiência de riboflavina, pode ser deficiência de vitamina B2, né? Então, tem que se atentar. Esse paciente tinha uma gengiva mais inchada, mais sensível. Esse paciente, eu ia falar sensível, mas ele tem hemorragia. E a riboflavina, ela não está relacionada com hemorragia, com hematoma, então a gente exclui a B2, né, como talvez uma causa, né? Mas quando a gente pensa então em pacientes com afecções, com sintomas correlacionados com a cavidade oral, a gente tem que pensar sim em deficiências de vitaminas, principalmente do complexo B e principalmente da B2. A B2 também é super importante, eu anotei aqui só para não esquecer de falar. Ela tem um papel nas reações, principalmente nas reações redox. Ela participa porque o que a gente tem de FAD, né, dentro das nossas produções de energéticas, né, na mitocôndria. Então, o FAD vem de riboflavina. Então, é interessante, né, e a gente vai falar do NAD depois, né. Então, o FAD, o flavina, tem relação com isso, né, com a vitamina B2. Então, ela é importante não só para o processo energético, processo de redox mitocondrial, mas também para essas outras sintomatologias. Então, às vezes, pacientes que estão cansados, que têm deficiência energética, muitas vezes o complexo B auxilia bastante junto com a riboflavina. E alguns casos também, agora lembrei, de anemias podem estar correlacionados principalmente pacientes com anemias que a gente não é anemia microcítica, não é anemia deficiência de ferro, anemias normocíticas, às vezes, de pacientes que a gente diz, anemia de doença crônica. Riboflavina. Tem que lembrar também nas anemias do complexo B. Vamos lá. B3, vamos falar de B3? Vou tentar fazer um en passant. B3, anotei aqui. Você sabe o nome da B3? Então, dei já um spoiler ali. Falei do FAD, falei do NAD. NAD, né? Tem a ver com B3. O que é a B3? Vocês sabem? NAD e FAD. Lembrei disso. Niacina. Olha,
Ohana Teresi, deve ser Ohana o nome dela, né? Provavelmente, nome bem bonito. Então, a B3 é a chamada a niacina, né? Então é vamos dizer assim, uma das vitaminas também do complexo B. E ela caracteriza por uma doença, né? Que é bem documentado, isso aí é lá de colégio, de faculdade, enfim, que é a chamada pelagra. Eu não sei se vocês lembram disso, né? Mas a pelagra, ela é caracterizada por os Ds. Não sei se vocês lembram disso. Agora eu fiquei falando, comecei a me lembrar. Mas assim, a pelagra é uma doença que é caracterizada por dermatites, e aí esse paciente tinha dermatite, né? A gente não sabe que dermatite é, mas é uma dermatite. Diarreia e demência. Então a pelagra a gente estuda isso para a prova lá da nutrologia. Eu estudei por um tempo, mas aí depois eu meio que acho que desisti, porque tinha tanta coisa que eu não concordava que eu corri. Mas quando a gente estuda as deficiências vitamínicas, a gente sempre lembra que pelagra, B3, niacina, está correlacionado com a síndrome dos 3Ds, que é demência, dermatite e diarreia. Então esse paciente, ele tem um quadro clássico, que é a chamada pelagra. Hoje em dia não se vê mais tanto pelagra, né, e não se descreve tanto, enfim, mas quando a gente pensa num paciente que tá desenvolvendo algum quadro neurológico, né, pelo menos no meu consultório eu penso assim, né, o paciente está com sintomas correlacionados com memória, ou algumas alterações de atividade do dia, perda de algum sintoma autonômico, de autonomia de atividades da vida diária, enfim, a gente tem que pensar sempre em complexo B, né? Então, eu sempre penso em complexo B. O cérebro, ele é movido também a complexo B, né? Ele precisa do complexo B. Hoje a gente já sabe a importância do complexo B para todas as funções neurológicas, né? Então, eu acho que é interessante. Então, assim, é interessante a gente pensar no complexo B, e aí se a gente for pegar a niacina é interessante por esse quadro. Esse paciente, ele tinha uma dermatite, mas ele tinha sintomas hemorrágicos, e a vitamina B3, a niacina, ela não causa sintomas hemorrágicos, de hemorragias, hematomas, enfim, então a gente também exclui a niacina, mas lembrando que a niacina atua, e anotei lá pra gente falar de novo, nas reações redox, né? Então ele faz parte do NAD, NAD-P, enfim, NADH, NAD-P. E é interessante então também para o processo energético e de estresse oxidativo mitocondrial. Então é importante que a gente pense na niacina como também um fator para energia. Pacientes que precisam, né, avaliação. Não tô falando para ninguém tomar nenhum tipo de vitamina, pessoal. Só quero deixar bem claro isso. Não dou vitamina e acho que as pessoas não podem tomar. E eu faço cada vez mais exames e eu vejo cada vez mais pessoas com níveis altíssimos de vitaminas porque estão tomando sem orientação nenhuma. Então, não tome nenhum tipo de vitamina sem orientação médica. Se você quer tomar um polivitamínico, tá? Vou falar uma coisa que eu não costumo falar, mas que eu vou falar. Se você quer tomar um polivitamínico, nem tô tomando esse, mas um polivitamínico, tá? Com doses de RDI e que você acha que pode ser interessante, use, tá bem? Mas não tome superdoses ou doses manipuladas de polivitamínicos, tá bem? Coisas prontas, talvez possa ter algum benefício para você, mas eu acho que seria mais interessante você consultar. Vamos continuar, senão não vai dar tempo. Vamos lá. Alguma dúvida, alguma pergunta? O pessoal perguntou muito da B12. Eu vou deixar a B12 por último. Eu vou deixar a B12 por último. Vamos lá. B3, falei de B3. Vamos falar de biotina. Biotina, vocês sabem qual é a vitamina? Então a gente tem B1, B2, B3, B5, B6, B9, B7, B12, B15. A gente tem bastante B. Vocês sabem qual é a vitamina da biotina? Então a gente falou de B3, a gente falou de B2, de riboflavina, a gente falou de B3, de niacina. E agora a gente vai falar de qual B? Que a gente vai falar da biotina, que eu peguei ali e me lembrei que tem biotina.
B7, olha, Juliana afiadíssima. B7, nós vamos falar de B7, perfeito. Então, a B7, que é a biotina, a vitamina da alopecia. Então, você já deve ter ouvido falar, se teu cabelo tá caindo, tome biotina. Todos os complexos para cabelo têm relação com a biotina. Então, a biotina, vou falar marcas comerciais que o pessoal toma, enfim. Pantogar, né? Pantogar, que é talvez o mais comum no Brasil do pessoal tomar. Quantas vezes eu tive pacientes que vieram para tratar alopecia que estavam tomando Pantogar e diziam, doutora, talvez parou de cair um pouco e tal, mas é tudo sazonal. Olha que interessante, né? E aí melhora, acaba melhorando e tal, mas não cresce cabelo. Bom, o que é interessante, o que é bacana, o que é legal da gente entender? A biotina, ela pode causar déficits neurológicos, né? Amor, olha só, vou falar só para terminar. Sugestão de polivitamínico, eu falei polivitamínico, tá? Eu não dou sugestão de nada, de absolutamente nada. Se você quiser saber algumas marcas que eu confio, no meu feed tem ali algumas marcas que eu realmente confio, que são marcas importadas e algumas marcas brasileiras. Mas é aquilo que eu falo. Eu acabei de falar e aí a pessoa vai lá e pergunta. Tipo, falei, se você quiser tomar alguma coisa, que seja um polivitamínico. Ponto, acabou o assunto. Fechou, abri e fechei a janela, tá? Eu acho que ninguém deveria tomar nada sem acompanhamento médico, porque a pessoa vai se prejudicar muito mais do que se ajudar. Mas, se você não tem... eu não tenho dinheiro. As pessoas dizem que não tem dinheiro, mas muitas vezes são prioridades. Mas assim, se você não tem nada e tal, não precisa nem comprar. Invista em alimentação, tirar as coisas ruins da sua alimentação, uma alimentação limpa, de qualidade, com alimentos e não produtos alimentícios. Trate o seu intestino, melhore a sua microbiota intestinal, melhore a sua permeabilidade, melhore sua questão de toxinas, que isso aí já vai trazer um benefício violento para a sua saúde. Eu não conheço ninguém que tirou alimentos processados, eu não conheço ninguém que só come alimentos da terra, então... carne, legumes, verduras, frutas. Não conheço ninguém que só faça isso e que tenha algum malefício. Não conheço, a pessoa não se sente mal, ninguém tá morrendo por causa disso. Conheço gente que restringe e aí tem malefícios. Conheço gente que ainda come muita coisa porque tem compulsão, porque tem cravings e aí realmente ainda tem malefícios. Mas pessoas que comem, eu só conheço gente que tá bem e que realmente melhorou a qualidade de vida comendo isso. E aí você vai acabar melhorando sua absorção. Se você tiver algum polimorfismo, se você tiver alguma alteração mais grave, que não há absorção de algumas vitaminas, você precisa investigar. Tá bem? Vamos voltar então. A biotina. Então, a biotina, ela tá correlacionada, que eu tava falando, com déficits neurológicos. Então, esse paciente, ele pode ter parestesias, né? Que são... diminuição de sensibilidades em alguns lugares do corpo, né, nos pés, enfim, dormências, isso aí pode estar correlacionado com a deficiência de biotina. A gente pode também ter dificuldade de marcha, e aí esse menino tinha por causa da dor, eu acho que não era uma dificuldade neurológica em si, esse menino tinha porque ele tinha dor, porque ele tinha hematoma. Então, uma coisa é o paciente que chega com uma dificuldade na marcha, aí o paciente não consegue caminhar. A gente tem que saber se isso é algo neurológico, aí vai testar reflexo, vai ver força, enfim, isso são coisas neurológicas, são coisas mais graves. Olha que interessante que eu tô falando. E quando esse paciente vem com queixas de dificuldade de caminhar, muitas vezes pode ser algo de dor, de cansaço, de fadiga, de fraqueza. É de um lado, não é de um lado, é simétrico, não é simétrico. Isso também é importante. Então, assim, são várias variáveis. A pessoa, por isso que o médico é importante. O nutricionista não vai saber isso, o biomédico não vai saber isso, o farmacêutico não vai saber isso, o dentista não vai saber isso. Então, muitas vezes é importante que a gente consulte com um médico, porque o médico ele sabe, ele estuda sobre isso. Os outros profissionais não estudam sobre isso. Você pode ir no dentista para fazer avaliação de modulação hormonal, mas ele não vai saber entender as suas queixas, porque a semiologia do dentista é diferente da semiologia do médico. Que é a mesma coisa para um enfermeiro, que é a mesma coisa para o farmacêutico, que é a mesma coisa para o biomédico. A semiologia é extremamente importante para qualquer tipo de diagnóstico.
Um menino desse não pode ser tratado por um dentista. Um menino desse não pode ser tratado por um farmacêutico. Um menino desse não pode ser tratado por um nutricionista. Um menino desse não pode ser tratado por um biomédico, por um coach em alimentação. Um menino desse tem que ser tratado com seriedade por um médico que estudou 6 anos numa faculdade de medicina e que sabe fazer um exame neurológico adequado. Então as pessoas ficam nessa loucura de que, não, porque não é qualquer um, pessoal. Não é. O cara não ficou 6 anos na faculdade de medicina, não ficou 4 numa especialização, 6 numa especialização, às vezes, para outra pessoa achar que sabe mais que ele, porque leu na internet, porque estudou num curso de final de semana. A formação que o médico tem é uma formação extremamente detalhada, específica, e o médico ele desenvolve um raciocínio clínico que nenhum outro profissional tem. Quando eu falo do médico, muitas vezes a pessoa fala, doutora, porque a senhora fala só dos médicos. Sim, eu falo só dos médicos, porque o médico é quem é responsável, quem consegue fazer esse raciocínio. Eu trabalhei mais de 10 anos na porta de um hospital. 10 anos. Mais de 10 anos. Eu estava conversando outro dia com um médico aqui nos Estados Unidos e ele disse que o pai dele era médico e o pai dele era médico de emergência. E ele me disse assim, o meu pai, ele se vangloria, ele falou assim, né? De que quando o paciente entra na porta do hospital, ele já sabe o que é. E aí eu comecei a rir, porque eu falei, eu também. O paciente entra na porta do consultório, eu sei o que ele tem. Por quê? Porque eu vi centenas de milhares de pessoas nesses 10 anos. Eu fiz plantão, pessoal, lá no início, bem no início, mas eu fiz muito plantão. Eu passei de 72 horas de plantão. Eu fiz plantão que eu atendi 150 pessoas em 12 horas. 150 pessoas, 200 pessoas eu atendi. Então, assim, a gente sabe. Vê quantos processos eu tenho? 0. A gente vai pegando cancha, a gente vai aprendendo, Então, assim, quando o paciente chega com dor, olha que interessante, com dor nas pernas, a gente precisa saber se isso é neurológico, se isso não é neurológico, que exame que tem que ser pedido, se isso é simétrico, se não é simétrico, como é que testa reflexo, como é que o dentista vai testar reflexo de fibular, como é que o dentista vai testar reflexo tibial, como é que o dentista vai testar algum tipo de reflexo, como é que o dentista vai saber o que é um Babinski? Como é que um biomédico vai saber o que é um reflexo? As pessoas têm que ter noção de que realmente isso é importante. E é importante valorizar isso. Porque quando chega uma criança dessa idade, tem que saber fazer o diagnóstico, tem que saber se é neurológico ou se não é, tem que saber qual exame que vai se pedir. Um raio-x bem feito, não precisa fazer uma tomografia, uma ressonância. As pessoas ficam nessa loucura, porque hoje tudo é método diagnóstico. A gente até 20 anos atrás, quando a gente aprendeu, só tinha raio-x, não tinha tomografia, assim, que nem bota raio para qualquer um, bota raio para qualquer pessoa. Quando a gente faz uma tomografia numa criança, olha a quantidade de radiação que a gente está colocando num corpinho que está em formação. As pessoas não pensam nisso, elas acham que, faz ali uma tomografia e tá tudo certo. Não é assim, pessoal. Não é assim, a criança não tem ainda toda, não só a formação óssea, mas no cérebro da criança, a calota craniana, ela demora um tempo para fazer todo o processo de calcificação, tanto que a criança nasce com as suturas abertas, o crânio está aberto. A moleira, sim, a moleira é a abertura ainda do cérebro da criança. E aí vão lá e socam a criança numa tomografia. Fazem raio-x como se a criança caiu, vamos fazer um raio-x. Pelo amor de Deus, pessoal, as pessoas têm que começar a ter noção das coisas. As pessoas têm que começar a ter noção de que método diagnóstico é para critério depois que o paciente foi examinado, depois que o paciente consultou, depois que ele teve uma boa história clínica, depois que a gente excluiu tudo, a gente quer fazer a minúcia, a gente quer realmente entender o diagnóstico. Mas na maioria das vezes não precisa. Esse paciente fez um raio-x. Então, acho que essas coisas são muito importantes que a gente... É que eu começo a falar, eu me perco, eu vou voltar, tá? Vamos lá. Vamos lá. Bom, então, biotina, que a gente estava falando. Então, a biotina, ela tá relacionada, sim,
a essas parestesias, então essas sensibilidades, essas dormências muitas vezes, alterações de marcha, então a gente pode fazer isso, né? Pode avaliar essa marcha desse paciente, que não era um problema dele, né? O paciente não tinha alteração de marcha, ele tinha uma dor para caminhar que é completamente diferente, né? O paciente, mas como é um paciente não verbal, a gente tem que avaliar, né? A gente tem que examinar o paciente, tem que ver o reflexo do paciente, o mínimo, o básico, né? Para ver se é alguma coisa neurológica ou não. E só que a biotina, como as outras vitaminas, então a gente falou da B2, a gente falou da B3, as vitaminas do complexo B, elas não estão correlacionadas com hematomas, com hemorragias. Então isso já faz a gente excluir desse caso clínico especificamente a biotina. Outra coisa interessante da biotina, então, que eu falei antes, a biotina está relacionada com a alopecia, não tinha isso no caso clínico, né? Não falou nada. Algumas dermatites periorais podem estar correlacionadas com biotina, com deficiência de biotina. E também uma coisa que o pessoal fala, que eu não vejo muito, mas existe na literatura, da biotina é conjuntivite. Conjuntivite repetição, às vezes, a gente pode pensar que não seja uma conjuntivite bacteriana, assim, e tal. A maioria das conjuntivites não são bacterianas, a maioria das conjuntivites são virais, a gente usa antibiótico porque existe um percentual que pode ser bacteriano e a gente pode estar acabando prejudicando o paciente. Mas a maioria das conjuntivites são virais. Então, mas algumas vezes a conjuntivite pode estar relacionada com deficiência de biotina. Então, dermatites periorais, alopécia, parestesias, ataxia e essa relação que eu falei especificamente de conjuntivite pode estar correlacionada com a deficiência de biotina. Então, não era o caso desse paciente, cortamos a biotina. Vamos terminar aqui, porque senão a gente vai se estender muito. Falar de B6 e B12, fazer uma passão, porque B6 e B12 não tem muita relação com esse caso clínico. Então, a B6, vocês sabem o nome dela. Vamos ver quem tá aqui na live. Bom dia, Rosemary, tudo bem? Não? A B6 é a piridoxina. A gente chama de piridoxal fosfato, né? Que é a forma que a gente faz a suplementação, na forma melhor biodisponível. Mas a gente tá falando, Cecília, de deficiências vitamínicas. Isso, pirodosina. Tá, piridoxina. Então, a gente não tá falando de minerais, tá? E cálcio não faria esse tipo de sintoma, tá? Então, deficiência ou intoxicação por cálcio, hipercalcemia ou hipocalcemia, querido. Muito bem, Juliana, tá super afinadinho. Não faria isso. Então, e você sabe o nome da B12? B12 é mais fácil, né? B12 tá porque B12 é a única vitamina, a única, não sei, junto com a vitamina D que o SUS consegue medir, né? Que é a vitamina B12 e a vitamina D. Você sabe o nome da B12? Vamos ver se o pessoal tá afiado. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa que eu tinha anotado. Falei da conjuntivite, tinha anotado. Metilcobalamina, olha só, não, ela se chama cobalamina, né? Então, metilcobalamina é a forma biodisponível, né? O nome da vitamina é cobalamina. Então, a gente tem a ciano, ó, o pessoal colocou, tem várias formas de apresentação magistrais da B12. Então, a cobalamina, ela tem a forma da cianocobalamina, que é a vitamina B12, a maioria das vezes é injetável, que o pessoal faz, quem é vegano, enfim, quem tem deficiência porque quer, porque não come alimentos de origem animal. É na forma de cianocobalamina, que é o citoneurin, né? O pessoal faz bastante injetável, e eu já prescrevi muito citoneurin nessa minha vida. E
a forma de administração via oral, né? E agora tem algumas administrações injetáveis de metilcobalamina, que é a forma não sintética, vamos dizer assim, é a forma de melhor biodisponibilidade, né? Então, uma forma é uma forma menos biodisponível e a forma cianocobalamina, e a forma da metilcobalamina já vem na forma, vamos dizer assim, ativada, a forma mais biodisponível, a forma que vai ser mais absorvida mais rápido, melhor, vamos dizer assim, né? Então, o que é interessante? Tanto a B6, a piridoxina, quanto a B9, você sabe o nome da B9? Fala das três que aí eu já mato um coelho só. B9, tirem o metil da frente. Folato, perfeito. Cecília, muito bem. Então, folato, a gente também tira essa forma, né? Muitas vezes a suplementação é através de ácido fólico, que não é a melhor forma, porque a gente tem uma população hoje que tem polimorfismo no na metiltetraidrofolato redutase, que é uma enzima que é responsável, ela auxilia, né, nessa conversão da forma ativa, da forma não ativa para a forma ativa. Então hoje a gente já suplementa todos os pacientes com metilfolato. Então a conversão às vezes de ácido fólico para metilfolato depende muito dessa enzima de cofatores, e muitas vezes o paciente com polimorfismo não consegue fazer isso, e aí ele se prejudica da suplementação na forma de ácido fólico. Bom, falando das três então, tá falando da B6, falando da B9, falando da B12, são vitaminas muito importantes, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante que a gente diga, porque elas podem causar sim dificuldades para caminhar. Então as crianças, não só as crianças, mas os adultos, né? Esse paciente do caso clínico tinha dificuldade na marcha, tinha dificuldade para caminhar, mas é aquilo que eu falo. Muitas vezes a gente precisa analisar por que esse paciente, como ele era não verbal, a gente precisa analisar por que esse paciente não conseguia caminhar, né? É uma coisa neurológica. Então, assim, neuropatias estão correlacionadas com a deficiência de vitamina B6, de piridoxina, com deficiência de vitamina B12, de cobalamina, e isso é bem relatado já na literatura. Mas esse caso desse paciente não era especificamente uma neuropatia, ele tinha um mecanismo físico, que era e são os hematomas periosteais. Então ele tem dor porque ele tem algo físico que estava prejudicando a dor dele. Então reflexos preservados, o paciente conseguia caminhar, marcha simétrica, porque ele sentia era dor para caminhar. Então, a Cecília tá começando a entender o caso. Então, voltando, falando só pra gente terminar, então, da B6 que eu anotei aqui, da B9 e da B12, eles são cofatores importantes, né, para várias reações químicas no nosso corpo, várias reações metabólicas, podem causar déficits neurológicos todos, né. Nas gestantes é importante a suplementação de metilfolato até para defeitos de tubo neural, de formação de tubo neural, espinha bífida, enfim, toda aquela história que todo mundo já conhece e que é importante a gente suplementar na forma ativa, então como metilfolato. As anemias estão relacionadas, então eu coloquei B9 e B12, são causas de anemias, então a gente tem anemias megaloblásticas, que são as anemias das células grandes, né? Podem estar correlacionadas com as deficiências de B9 e B12, então de folato e de cobalamina. Então, quando o paciente tem uma anemia de característica macrocítica, ou seja, um VCM alto, a gente pode sim pensar e deve pensar junto com o cobre, junto com outras deficiências que a gente sempre tem que ver. Anemia, ferro, cobre, B12, B9, a gente tem que sempre pensar. Então, tem que saber se ela é maior, se ela é menor, que tipo que é, para a gente conseguir fazer os diagnósticos. Mas causas de anemia macrocíticas, a maioria é só B9 e B12, mas a gente tem que sempre pensar nas anemias correlacionando com isso. Uma outra coisa que eu anotei aqui que eu acho interessante é que a síntese de todos os aminoácidos, eu não sei se vocês sabem disso, essa transaminação que a gente chama dos aminoácidos é dependente de vitamina B6. Então a gente também faz essa suplementação quando esses pacientes têm dificuldades em relação a isso, né? Principalmente em relação
enfim, o paciente vem com alguma dificuldade proteica, que a gente percebe que realmente tem uma dificuldade não só na absorção, e isso vai se refletir também nessa síntese de proteína, nessa síntese de aminoácido, a gente acaba olhando com o complexo B de uma outra forma e suplementando a vitamina B6 também dessa outra forma. Uma outra coisa que eu anotei aqui que eu acho interessante, na piridoxina, na vitamina B6, também pode ser uma causa, como eu tinha falado, né, da B2, da riboflavina, de estomatites, então de aftas, pode ser uma causa de glossites, dessa língua mais grossa, pode ser também uma causa, isso é B6, eu tinha falado da riboflavina, da B2, e eu tô repetindo na B6, porque também pode ser uma causa de estomatite, glossite e queilose. Então, eu acho que é interessante a gente pegar todas essas deficiências vitamínicas. Se você não viu desde o início, assista, porque eu tô falando desde todas. Então, a gente começou lá com a vitamina K, falou da vitamina D, falou da B2, falou da B3, falou da B7, falou da B6, falou da B12, falou da B9. Então, eu tô fazendo um passão em todas as vitaminas e quais são os principais sintomas e características das deficiências vitamínicas específicas. O que faltou? B1 eu anotei aqui, B1 não é muito comum, a tiamina é uma vitamina mais dos alcoolistas, né? Mas a gente tem, sim, pacientes que têm realmente neuropatias periféricas, pacientes que têm dificuldades absortivas, né? Às vezes, que nem eu falei, complexo B, para esses pacientes, realmente são importantes que a gente suplemente o complexo B. Bom, aí assim, eu já tô com 8:04, senão depois eu não consigo salvar a live, tá? Eu vou falar da vitamina C, que era a resposta do caso clínico. Então, a gente falou de quase todas, né? Falou de B1, então falou de D, K2, B2, B3, B7, B6, B12, B9 e B1, que é a tiamina que eu acabei de falar. E a gente vai falar da C. Então, o caso clínico era de vitamina C. Olha que interessante. Então, assim, esse paciente que tinha, então, essas hematomas subperostiais, tinha essa gengivite, essa gengiva sensível, mais avermelhada, inchada, é uma característica de gengivite, né? Então, é importante olhar isso. E essas hemorragias perifoliculares. Então, aquela imagem que eu coloquei, a gente via que era bem no folículo, né? No folículo piloso, que é diferente de hematomas da púrpura, por exemplo, que não são especificamente em folículos pilosos, não são específicos, são em áreas diferentes muitas vezes. Então, eles são hemorragias perifoliculares, são fragilidades capilares específicas. E aí, o que a gente pensa, né? Mas deficiência de vitamina C não acontece, porque deficiência de vitamina C era descrito lá nos navios quando as pessoas viajavam, o escorbuto, que as pessoas morriam porque não tinham acesso a nada cítrico, só tinham acesso a comida de longa validade e tal, e isso acontecia, né? Se vocês lerem a história das deficiências vitamínicas, o escorbuto tem essa característica, né? Que os pacientes morriam de escorbuto. Então, as pessoas saíam, né, enfim, para desbravar ou para que precisavam entrar nesses navios e ficar um tempão em alto mar até alguma missão, alguma coisa, e as viúvas já ficavam viúvas no porto porque sabiam que os maridos não iam voltar e era por deficiência de vitamina C, porque o escorbuto realmente mata. Mas essa condição é rara em países ricos, né, de recursos. A gente não está falando de países pobres, países como o Brasil, como os Estados Unidos, são países mais desenvolvidos e pode ser que seja rara, mas isso é importante, pacientes desnutridos, pacientes com restrições alimentares, pacientes que têm seletividade alimentar, pode acontecer sim. Porque um paciente que tem seletividade alimentar, ele vai comer o quê? O que ele quer. E muitas vezes a alimentação é extremamente restrita. Um paciente que come, por exemplo, talvez... Eu tive uma mãe de um colega... Eu vou contar essa história. Nem tenho tempo mais, porque depois não vou conseguir salvar a live. Nos exames de B12 conseguimos saber todas essas faltas das vitaminas. Não entendi, Dalva, desculpa. Não entendi.
Nos exames de B12 conseguimos saber todas essas faltas das vitaminas. Não entendi. Bom, vamos lá. Então, assim, eu tive uma mãe de um coleguinha do meu filho que me parou um dia, sabia que eu... no caso, essas que você está falando. Amor, tem que fazer os exames de todas as vitaminas. Então, hoje a gente tem acesso a todos esses exames. De vitamina D, de vitamina B1, de vitamina B6, de vitamina B9, de vitamina B12. Tem que fazer de todos, só que os convênios não pagam. O SUS dá só vitamina B12 e D, com a graça e honra do Senhor, porque muitas vezes o médico nem quer pedir. Então, assim, para você fazer os exames dessas vitaminas, você precisa realmente ter um plano de saúde. O médico vai pedir todas, cada vitamina é um exame, perfeito. É isso aí, vamos lá. E aí, ela me parou no aniversário e disse assim pra mim, eu nem contei isso, não me lembro se na época eu contei, faz um tempo já. Eu ainda tava no Brasil. E aí, ela me parou e disse assim, não sei mais o que eu faço, eu preciso levar minha filha numa nutróloga pediatra. Eu falei, o que aconteceu? Eu gosto de saber, né? Minha filha só come pastel de queijo. Eu rio agora, mas assim, na hora eu fiquei chocada. Eu faço umas caras assim, ó. Tipo, eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo. E aí ela me disse que a filha dela, que tinha 3, 4 anos, só comprava pastel de queijo. Só comia pastel de queijo. E aí eu falei, como assim só pastel de queijo? Aí ela disse, não, ela só quer comer pastel de queijo. Ela almoça, janta, toma café da manhã, só pastel de queijo. Aí eu falei, tá, não, só um pouquinho. Mas o que mais que ela come? Uma maçã, uma banana, um nuggets, lá sei eu, né? Vamos botar, se é pra arrebentar, vamos arrebentar a boca do balão, né? E ela disse, não, doutora, ela só come pastel de queijo. Outro dia era de noite, ela não queria comer nada, eu não tinha pastel de queijo em casa, eu tive que sair para comprar um pastel de queijo. Aí, o buraco é mais embaixo. Porque a vontade que eu tive, eu não falei, porque assim, eu não quero me dispor com as pessoas que eu não conheço, tá? Se é com o meu paciente, eu vou me dispor e eu vou falar tudo que eu tenho para falar. Mas assim, eu sei que seletividade, mas a criança não era autista, tá? Mas mesmo que fosse, tá? Assim, eu vou falar uma coisa que muita gente não concorda, mas eu tenho 2 filhos e eu acho que eu tenho propriedade pra falar. A criança que tá com fome, ela come qualquer coisa. Tanto que existe uma frase muito clássica que fala assim, a fome é o melhor tempero. Vocês podem não concordar comigo, mas é assim que funciona. Então assim, na minha casa, óbvio que a minha filha já tá numa fase bem melhor, mas o meu filho, se ele pudesse, ele só comia besteira. Ainda mais aqui, tá? Ainda mais aqui. Ontem, vou dar um exemplo de ontem. Não vou dar nenhum exemplo do ano passado, vou dar um exemplo de ontem. Ontem a gente foi fazer uma caminhada, né? Durou a gente chegou 9, a gente chegou em casa 1h30, 2 horas. Durou umas 2 horas e meia de caminhada, tá? Nós paramos, ficamos um tempo e voltamos. Cada um ia se levar o seu lanche. O que a gente levou? Eu levei banana, eu levei iogurte, eu levei uns sanduíches pra eles. Com pão sem glúten, levei uns sanduíches. Levei água, enfim. E eu falei pro meu filho e falei pra minha filha, cada um vai levar sua coisa, vocês não vão comer dos outros e vocês não vão pegar dos outros, tá? Bom, meu filho ficou, porque ele queria, porque tinha outras coisas que ele queria comer. E aí, ele tava com fome. E aí, o que ele fez? Ele esperou, viu que não ia comer dos outros, e aí ele chegou pra mim e disse assim, mãe, eu quero uma banana e um iogurte. Mãe, eu quero comer um sanduíche. Então, assim, a fome é o melhor tempero. Então, assim, eu não fico preocupada se ele não vai comer. Sinceramente, eu não fico. Eu não tenho preocupação. Porque eu sei que ele vai ter fome e a hora que ele tiver fome, ele vai comer. E ele sabe o que é melhor pra ele. Porque eu tô fazendo o melhor pra ele. Aqui em casa tem banana, tem maçã, tem cereja, agora tá tendo cereja, tem pêssego.
Tem ovo, tem presunto, tem queijo, tem pão se ele quiser, as crianças gostam. Enfim, ontem à noite a gente comeu ontem uma massa, uma carbonara sem glúten, que a gente come uma vez por semana. Então assim, pois minha filha autista não, já deixei 2 dias sem nada e não adiantou, era bebê. Mais que 2 dias não aguentei. Bom, aí eu tô falando de crianças que não têm autismo, tá? Crianças autistas precisam ser tratadas com um especialista. Porque essa seletividade alimentar também é tratável. Ela não é algo que não é tratável. Essa criança, ela precisa ter outros meios pelos quais ela consiga entender a função dos alimentos e consiga se alimentar daquela forma. Então eu acho que é interessante, 3 anos e só come o que quer. E a mãe deixa assim, desculpa, mas sem noção. Claro, Cecília, só que eu não falei isso, né? Eu não falei isso, né? Mas a vontade que eu tive foi de dizer assim, amor, aonde é que ela trabalha? Qual é o dinheiro que ela tá ganhando para ela ir comprar o pastel de queijo? A vontade que eu tive foi dizer isso. Onde é que ela tá trabalhando? Era isso que eu queria perguntar. Porque o dinheiro não é da criança, o dinheiro é da mãe. A mãe maluca, completa. Tem gente que não tem condição de ter filho. Tem gente que não tem um mínimo de capacidade de criar uma criança. Tu imagina uma criança de 3 anos que só come pastel de queijo. Mas eu vou falar isso? Eu não, né? Se ela me pagar, até falo, mas eu não vou falar isso. Cada um faz o que quer. Eu não sou juíza, eu sou médico. Minha filha é autista seletiva, não come frutas, verduras nem legumes, exceto suco de limão, laranja. Eu opto pelo limão com mel constantemente. Acho que ela precisa de tratamento, tá? Então, assim, essa seletividade alimentar, muitas pessoas falam... As pessoas precisam ouvir verdades. Assim, vocês têm a questão da rigidez, passam fome, mas não comem, existem estratégias sim, mas não é tão simples. Perfeito, Silvia. Eu acredito nisso. E eu já vi muitos relatos de muitas pessoas que tratam essa seletividade, porque tem gente que trata essa seletividade. É uma questão bem importante que tem que ser tratada. Então, as crianças autistas, elas não são que nem as outras crianças em relação principalmente a essas questões alimentares. Então, ela precisa ser tratada, mas precisa ser tratada, porque não adianta também a mãe dizer, vocês me desculpem, mas não adianta a mãe dizer, ela não quer comer, eu não vou fazer nada. Não! Existem hoje linhas de pesquisa e linhas de terapias para essas crianças que têm seletividade alimentar, de transtorno de espectro autista e que realmente precisam vamos dizer assim, desse tratamento diferenciado. Essa situação precisa ser tratada. E há tratamento. A Marta Burlamac, se vocês querem uma pediatra integrativa, tá? Se vocês querem uma pediatra realmente integrativa, por favor, marquem essa colega, tá? Ontem recebi um relato de uma paciente, que foi maravilhoso. Eu perguntei pra ela, e aí, como é que tá? Porque eu acompanho ela porque ela tá grávida, né? E aí eu mandei assim, eu não sei se eu sonhei com ela, não sei, mas eu mandei uma mensagem, às vezes eu mando. E aí eu mandei a mensagem, eu falei, e aí, como é que tu tá, Alice? Como é que tu, não sei o que, papapá, bebê, como é que tá? E ela me disse, da bebê eu tô maravilhosa, mas tu tem que saber do meu filho. Ela tem um filho, né? O Bento. E aí ela disse assim, depois começou a consultar com a doutora Marta, nunca mais teve nada. E o Bento tinha muita coisa, ela vinha na consulta e eu orientava, faz isso, faz aquilo e tal. Mas eu não sou especialista em criança pequena, né? E aí eu mandei pra Marta, eu falei, vai na Marta, Marta sabe tudo, vai lá na Marta. E aí foi na Marta, e aí me mandou mensagem ontem, agora a Marta tá aqui. A Marta, talvez uma das melhores pediatras do Brasil, por favor, marquem a doutora Marta Burlamac, é tudo junto, isso aí. A principal estratégia é afastar comorbidades que agravam seletividade especial do TEA. Perfeito. Não precisa. Vamos só falar da vitamina C para eu terminar, porque senão eu não vou conseguir salvar a live. Quem testou pastel de queijo, né? Eu testei todas as frutas do Mercadão de São Paulo, 2 sucos. Olha, eu tenho 17 anos. Pois é, quem testou pastel de queijo? Muito bem. Meu netinho autista faz terapia com fonoaudióloga específica para ser... olha só que legal a Juliana falando. Meu netinho autista faz terapia com fonoaudióloga específica para seletividade alimentar. Teve muitos progressos. Perfeito, é isso. Então, assim, esses profissionais, como a fono, como algumas nutricionistas que têm formação específica nisso, né? Para isso que serve a nutricionista. Não é para dar diagnóstico de doença. O nutricionista não tem que fazer diagnóstico. O nutricionista tem que fazer esse tipo de tratamento que a Juliana está passando. Olha que interessante.
a criança teve vários progressos, a criança consegue comer, melhorou a questão de seletividade alimentar, é para isso que serve. Entendeu? As pessoas querem fazer diagnósticos brilhantes, como desse caso clínico. Não é, isso aí não é um diagnóstico para nutricionista, não é um diagnóstico para biomédico, não é um dentista, já falei sobre isso no início da live. Tá bem? Olha que bacana, muito legal, Juliana. Achei sensacional o teu relato. E a Marta, uma médica maravilhosa, integrativa, pediatra, então ficou a dica aí. Mas só pra gente terminar. Então, assim, hoje com essas dietas autorrestritivas, essas dietas restritivas, esses pacientes podem sim apresentar deficiência de vitamina C. Então é interessante que esses alimentos, né, que são essas frutas cítricas, que às vezes os pacientes têm muita restrição, alguns vegetais que têm a presença da vitamina C, esses pacientes não fazem ingesta. Então essas dietas autorrestritivas, consciente ou inconsciente, Moinhos 360 específico para autismo em Porto Alegre. Não conheço, Alessandra, então eu não oriento, tá? Eu só oriento quem eu conheço e que eu sei que trata coisa boa, tá? Não, a Alessandra é uma pediatra, mas a Alessandra eu acho que ainda não tá no mundo integrativo, minha colega trabalhou comigo muito tempo, mas não, em Porto Alegre não oriento ninguém, porque a visão integrativa é completamente diferente. Doutora Marta Burlamac, vou colocar aqui. Marta, dá um oi, não sei se tu tá aí ainda, meu amor, Burlamac. Acho que é isso, tá? Se não for... mas é que assim, uma coisa, Alessandra, é a gente ter e orientar. Outra coisa é a gente conhecer. Ali, ó, pronto. Pronto. Eu juro que 2006 a 2020 eu tentei de tudo e com ajudas profissionais. Agora capricho nos progressos conseguidos. Perfeito. A doutora Marta tá ali, ó. Botei ali, ó. Ela botei um oi ali, tá? Seguindo a doutora Marta. Maravilhoso. Isso aí, pessoal. Quem tem filho, neto, enfim, segue lá a Marta. Bom, só pra gente terminar. Se eu estiver falando bobagem, Marta, por favor. Se eu estiver falando bobagem, por favor, que o caso clínico é de criança, né? Adolescente, teenager. Vamos lá. Então, assim, só pra falar. A vitamina C, eu anotei algumas coisas só pra gente terminar, que senão eu não vou conseguir salvar. Então, assim, ela é um cofator, então, pra síntese de colágeno, isso é bem importante, né? Eu anotei isso aqui. A deficiência prejudica, então, essa formação do colágeno e, principalmente, não só na pele. Então, esse paciente tem hematomas perifoliculares, mas também nas paredes dos vasos. Essa fragilidade capilar é uma característica da deficiência de vitamina C. Então, é importante que a gente pense a respeito disso. Isso pode ter a função da fragilidade dessa parede vascular, podendo provocar não só essas hemorragias perifoliculares que a gente viu na foto que tá lá nos meus stories, pode formar hematomas, pode formar petecas, pode formar equimoses. Esses hematomas e essas hemorragias subperiosteais pode sim, por aumento da própria pressão ali no local, pode formar nas extremidades, né? Então, nos membros inferiores. E esse paciente pode ter dor e dificuldade para caminhar em função dessas hematomas, dessas hemorragias nas pernas, que era o que ele tinha ali na radiografia. E também a deficiência de vitamina C, e isso está vindo um monte de trabalho, e era isso que eu queria falar, sobre sangramento, né? Então, esses microsangramentos. Então, a RDI tem que ser revista da vitamina C. Hoje, a RDI da vitamina C é ridícula. Então, muitas vezes, o paciente precisa de 100 miligramas, o paciente precisa de 200 miligramas. Por quê? Porque ele pode provocar edema, sangramento e vermelhidão da gengiva. E isso pode estar correlacionado, sim. Tem um monte de trabalho, eu já até postei algum trabalho no feed sobre deficiência de vitamina C. Hoje, a RDI de vitamina C é muito, muito baixa. Se não me engano, é 20 miligramas de vitamina C. Eu tenho que revisar, não sei. Mas assim, eu nem vejo mais isso porque eu não dou. Então, assim, eu acho que a RDI para vitamina C deveria ser revista. A gente tem muito mais deficiência de vitamina C do que a gente imagina. E talvez as RDI seriam acima de 100 miligramas, de 200 miligramas de vitamina C para os pacientes. Uma outra coisa importante, pacientes que fazem cirurgia, eu anotei só para não esquecer, que essa produção de colágeno pode fazer com que a gente tenha má cicatrização de feridas. Então, pacientes que foram submetidos a cirurgia ou a qualquer procedimento, até nas próprias feridas na pele, o paciente pode ter, e não é diabetes, né? Ai, tô com diabetes, não, às vezes é uma deficiência de vitamina C. E
Ai, eu anotei uma coisa que eu li que eu achei super legal. Pelos em saca-rolhas. Quando o pelo, olha, a live vai terminar maravilhosamente bem. Quando o pelo ele tá enroladinho, ele nasce meio enroladinho, ele pode ser uma característica de deficiência de vitamina C. Então, acho que foi isso. Eu vou terminar a live, porque senão não vai dar pra salvar. Acho que foi um caso clínico bem legal, que deu pra gente discutir todas as deficiências vitamínicas. Então a gente falou de K, de D, de B2, de B3, de B7, de B6, de B12, de B9, de B1 e de vitamina C, tá? Uma live super cheia de informação, com bastante conteúdo, que dá pra você rever, rever e rever, tá bem? Acho que, espero que vocês tenham gostado. Eu adoro ensinar, então talvez tenha sido uma live que realmente foi bacana. Tá bem? Um bom domingo. Aproveitem, peguem sol, botem o pé na grama, respirem, agradeçam e sejam felizes. Tá bem? Um beijo, fiquem com Deus. Até a próxima.